Oi, pessoal. Vamos estudar um pouco mais da Bíblia, né? Hoje nós temos o início da nossa maratona para chegar até o livro do Apocalipse, como combinado entre nós. Nós vamos recapitular algumas coisas do Ouvindo a Voz de Deus. Claro que eu entendo que todos aqui já passaram por essa fase de estudar o Ouvindo a Voz de Deus, e a intenção é justamente que nós possamos aumentar algumas informações que deveriam ser passadas naquele momento, ou recapitular, antes de nós entrarmos no livro de Daniel. Oremos então. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Nós estamos unidos, utilizando uma plataforma, naturalmente, mas é uma igreja sem paredes, e que nós sabemos que o Espírito Santo conduz todas as coisas, nos conduzirá agora, iluminando nossas mentes para que nós possamos tratar desse assunto da forma mais tranquila, calma e clara possível. Nos ajude, nós somos pecadores, necessitamos da tua misericórdia e da tua graça. Abençoe Fabíola e todos os outros que estão aqui, para que nós, ao estudarmos o que vamos estudar, que as nossas mentes nós possamos aumentar o nosso conhecimento e cada vez mais sermos gratos a ti, porque a tua misericórdia nos alcança. Nos ajude, nos abençoe e nos batize e nos guie, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para entender o livro do Apocalipse, eu costumo apresentar esses tópicos e, para mim, não é possível entender o Apocalipse e Daniel se não entender os capítulos iniciais do livro de Gênesis. Como o capítulo 1 é o capítulo de fácil identificação, também não há muita coisa, digamos assim, que possa criar uma ou outra ponto de discórdia, se bem que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos na literalidade da semana da criação, outros não, e nós respeitamos a todos os credos, etc. Nós vamos nos concentrar, então, no capítulo 3. O capítulo 2 é o capítulo em que os nossos pais recebem uma ordem expressa de Deus para que não comam de um determinado fruto. E tem outros vídeos gravados nesse mesmo canal que nós vamos tratar desse assunto, que não havia nada de sobrenatural, digamos assim, era um teste de obediência, como hoje todos nós também passamos por testes de obediência. O nosso Deus, ele nos permite, ele nos concede o livre-arbítrio, e todos nós precisamos utilizar esta bênção de Deus da forma correta. Muito bem. Então, o que nós precisamos entender no estudo de hoje? Nós precisamos entender um pouquinho do que aconteceu no capítulo 3, porque o capítulo 3 servirá certamente de base para que nós tenhamos, digamos assim, para que nós sigamos estudando o livro de Daniel. E é importante isso, porque nós não vamos entender Daniel se nós não entendermos o Gênesis e o Êxodo, por exemplo, e os outros livros que são os livros que nós temos aí no Velho Testamento. Eu começo a leitura do capítulo 3 e hoje é capítulo 3 de Gênesis. Então, para entender Daniel, nós vamos começar estudando Gênesis 3, depois Êxodo 25, depois nós vamos avançar para o livro de Levítico e, em seguida, capítulo 1 do livro de Daniel, se bem que antes um pouquinho nós vamos estudar o último ou os últimos reis de Judá, né, para que nós possamos compreender como foi que Daniel ele vai parar na Babilônia e por que ele foi tão fiel. Na minha Bíblia diz assim, meu sonho é que você olhe para a sua Bíblia agora e se concentre na palavra. Há uma coisa que me preocupa. Às vezes eu fico pensando assim, né, por que nós, quando apresentamos a Bíblia, e essa é a forma correta, nós temos que respeitar o que está escrito. Claro que em um outro momento, o professor, aquele que está apresentando o conteúdo, ele vai apresentar a sua visão daquele texto. Eu não tenho amor às minhas opiniões. Quem me conhece sabe disso. Então, se eu errei ou se eu errar, com certeza eu vou voltar aqui e vou pedir desculpas. A intenção é apresentar de forma mais clara possível, como eu orei, esse conteúdo. E é claro que algumas pessoas vão dizer, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou, e eu sei que o Espírito Santo fala, e eu sei que ele de fato orienta, ele guia. E quem somos nós para abrir a Bíblia sem a orientação do Espírito Santo?
Se todas as pessoas deixassem que o Espírito Santo guiasse, como Cristo nos disse, o Consolador, ele nos guia a toda a verdade, nós hoje não teríamos tantas portas de tantas denominações e muitas religiões como nós temos. Então, o cuidado que eu tenho com essa frase, o Espírito Santo nos guia, nos orienta, nos leva, nos ilumina, é justamente nesse sentido. E se tem um erro aqui, por favor, o erro é do instrumento e não do Espírito. Então, se eu errar, por favor, corrija, porque nós não podemos deixar um conteúdo, digamos assim, com 99% de verdade e 1% de impureza na internet. Ele precisa ser 100% de acordo à vontade de Deus. Talvez por isso que eu resisti durante muito tempo a fazer qualquer tipo de gravação, porque eu entendo que aquele que se deixa gravar, ou aquele que grava um conteúdo, ele é responsável por esse conteúdo. Já pensou daqui a algum tempo alguém se desviar da verdade ou deixar de encontrar a verdade porque eu gravei ou não gravei? Isso me preocupa, sabe? E eu sempre tenho conversado com Deus com relação a isso. Então, o objetivo deste estudo é justamente tratar da forma mais simples possível o conteúdo bíblico, só bíblico. No versículo 1 de Gênesis 3 diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Então perceba que aqui nós temos Eva, por algum motivo, nós não sabemos, a Bíblia não descreve, mas ela ficou distraída e ela se afasta de Adão. No capítulo 2, vocês vão observar, capítulo 2 de Gênesis, que o sonho de Deus é que eles estivessem sempre juntos. Mas nesse momento aconteceu alguma coisa e Eva se distanciou de Adão. E ela se distanciou e por algum motivo ela não percebeu e ela se colocou diante do perigo, ou seja, diante da árvore cujo fruto Deus falou: vocês não vão comer desse fruto. Sabe, quando Deus diz não, ele não diz não porque ele é mau, ele não diz não porque ele quer impedir que você tome decisões diferentes daquilo que ele propôs. Ele diz não para proteger você. E você vai aprender isso ao longo de toda a historicidade bíblica, que toda vez que Deus disse não, foi com o propósito de nos colocar em uma condição boa ou melhor do que a que nós estávamos ou estamos. E assim acontece com a nossa mãe. Ela se colocou diante da árvore do bem e do mal, e naquele momento ela estava diante de uma serpente. Eu sei que vocês sabem que os animais não falam nem nunca falaram. E eu costumo dizer, se você chegar na sua casa hoje, por exemplo, e você, sei lá, é, entrou, abriu a porta, o cachorrinho apareceu para você, o seu gatinho, você disser para ele, boa tarde, pichano, ou bom dia, uau, e se ele responder bom dia, certamente você vai ter um colapso. Você vai falar, quê? Como assim? Mas Eva não ficou atenta a esse detalhe. Elas, claro que só quem podia ou quem falava ali no Éden era ela, seu esposo e os anjos e a própria divindade quando visitava o Filho, o Espírito Santo e Deus Pai. E incrível como ela estava tão distraída, percebe? A distração foi tão grande que ela não percebeu. E ela agora está dialogando com um animal irracional. Nós sabemos que o inimigo se utilizou da serpente para alcançar seu objetivo, que era enganar Eva. E o próprio fato de um animal falar, quem sabe se não foi um argumento utilizado também por ele, ou algo que fez com que ela decidisse pelos olhos. A minha Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 3. Ela ela responde no versículo 2, a serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Onde é que está escrito não tocareis? No capítulo 2, Deus disse: não como. Percebe o nível de distração? Então, essa situação levou a serpente a, quem sabe, vamos imaginar, e aqui não é pecado em você imaginar aquela cena, você só não pode adicionar aquilo que não está escrito, mas imagine se a serpente agora estava ali envolvida, ou quem sabe com um dos frutos consigo, então Eva percebeu que a serpente estava nessa situação, ela não estava morta, aparentemente ainda tinha passado por um processo evolutivo, porque essa serpente era diferente de todas as outras, ela falava, não esqueça disso. Então a serpente disse para Eva, certamente não morrereis. Percebe que o que a serpente vai fazer aqui com Eva é justamente o contrário do que Deus disse. Deus disse, certamente morrerás. E a serpente
colocou uma interjeição aqui dizendo que não morrereis. Ela adicionou, ela alterou a palavra do Senhor. E ainda disse mais, porque Deus sabe que no dia em que você comer deste fruto, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Espera aí, mas Eva e Adão já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a serpente não estava oferecendo nenhuma novidade, mas como Eva já estava hipnotizada e encantada, digamos assim, diante desse animal que falava, que na realidade eram inimigos que se utilizavam da serpente, como hoje nós chamamos como um instrumento, numa cena como se fosse uma cena espírita mediúnica, e ali estava apresentando essa situação para Eva. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Eva viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela toma do fruto, comeu, e aqui tem um detalhe interessante. Então, Eva, peraí, como foi que Eva tomou a decisão de comer do fruto? Ela não tomou a decisão de comer do fruto pela palavra de Deus, percebe? Ela tomou a decisão pelos olhos. Então, ela se utilizou de uma ferramenta que, ao longo da historicidade bíblica, você vai perceber que outros personagens também fizeram assim. E eu aqui poderia citar alguns. Sansão, por exemplo, lembra? Sansão disse para o seu pai, pai, eu quero essa mulher, porque meus olhos se agradaram dela. E o que aconteceu com Sansão? Davi estava no alto do seu prédio, lá do seu palácio, e ele viu. E o que aconteceu com Davi? Percebe que um tempo antes da unção de Davi, o próprio profeta Samuel, quando foi ungir Saul e depois quando foi ungir Davi, quando Saul ele disse que Saul era bonito, e quando ele chega na casa de Davi, ele tenta decidir pelos olhos. Nossos olhos não nos fornecem segurança. Quando você está numa batalha espiritual, é a palavra de Deus. Em todo momento da sua vida, você deve decidir pela palavra. Mas nesse momento, então, Eva fraquejou e ela decide pelos olhos. E não há garantia nenhuma em decisão baseado em nossos conceitos, em nossas opiniões. Aqui tem um detalhe interessante. Então, você tem a serpente tentando Eva. Agora, você também não vai encontrar na sua Bíblia a serpente tentando Adão. Por que ele não faz isso? Porque agora, quando Eva passa a ser a sua imagem e semelhança, ela é que tem essa incumbência. E a Bíblia descreve que ela comeu e ela levou o seu marido. E quando eles comeram, Adão e Eva, há um detalhe interessante. Quando você abre o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai observar que Adão era uma espécie de governador do mundo. Era uma espécie de rei, digamos assim. O de co-monarca. Ele tinha a incumbência de tomar conta e ser um mordomo, um administrador do planeta. E nesse momento, acontece algo que é a primeira vez que vai acontecer. Quando Adão ele peca, ele entrega a chave do planeta, ou seja, isso é usurpado, o inimigo ele de forma enganosa ele seduz a mulher e ele acaba agora recebendo a incumbência de ser alguém que está nessa condição. Quando você lê o capítulo 3, você vai perceber isso. O versículo 7 diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus e agora eles tomaram uma outra decisão. A primeira decisão de Eva foi decidir pelos olhos. E, ao contrário daquilo que foi prometido, quando o homem peca, o homem agora diminui a sua capacidade de percepção. Mas não fica só por aí. Porque no capítulo 1, no capítulo 2, eles eram revestidos pela glória de Deus. E agora, o que acontece com eles? Eles agora perderam essa glória. E aí, qual é a solução que eles encontram? Presta atenção, hein? A solução foi fazer folhas de figueira para se cobrir. Se está observando a decadência, primeiro eles perdem a visão espiritual. Então, quando a pessoa perde a visão, ela se coloca numa condição quase de cegueira. Só que não foi só isso que aconteceu, eles também perderam suas vestes e eles passam a estar numa condição de nudez. Percebe o que está acontecendo com os nossos pais? Vocês estão observando o que o pecado causou naquele momento ali com eles? Bom, o fato eles fizeram para si roupas de figueira. Roupa de figueira não cobre ninguém, mas eles fizeram isso. O versículo 8 diz que eles ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso aqui era algo rotineiro. Então, Deus, Cristo,
visitava os nossos primeiros pais, visitava os nossos pais na viração do dia. Se você for para o Google, e eu recomendo que vocês pesquisem tudo que eu estou falando, não acreditem em mim, só acredite na palavra. E eu não estou falando isso como uma forma de dizer, não, por favor, quem me conhece sabe disso. O meu estudo bíblico é todo baseado na palavra. E aquilo que acontece, né, na explicação, se for fruto de dúvida, nós vamos sentar e estudar na palavra. Como essa é a primeira aula gravada do estudo de Daniel e Apocalipse, naturalmente, em algum momento de Daniel ou na sequência dos estudos, nós vamos retornar ao que eu estou falando, que é bíblico, para que nós possamos entender dentro da própria Bíblia por que dessa afirmação. Então, Deus visita, e na viração do dia, a partir das 3 horas da tarde, ali próximo ao pôr do sol, Adão e Eva se apresentam ao Senhor? Não, ele se escondeu. Então, já tinha cegueira espiritual. Agora a nudez, digamos assim, que eles estavam tentando cobrir com folha de figueira, e se esconde de Deus? Que situação! São sentimentos novos, situações que eles não conheciam, e de repente a Bíblia vai dizer que Deus chama Adão. Adão, onde estás? Interessante. Na Bíblia, isso é uma rotina, é Deus que busca o homem. Deus busca Adão, Deus busca Caim, Deus vai buscar todos os outros homens para que tenham um diálogo. Tanto que o profeta Isaías, lá está escrito, vinde, arrazoemos. Ou seja, Deus é um Deus de diálogo. O tempo todo ele busca estar conversando conosco. Isaías 1:18 diz a Bíblia, vinde, arrazoemos. A mesma coisa Deus faz aqui com Adão. Só que aqui, Adão, ele no versículo 10, ele diz assim, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, medo, um sentimento novo. Adão não conhecia isso. O pecado instantaneamente fez com que Adão tivesse medo de Deus. Eu estava nu e escondi. E Deus perguntou, como assim? Quem te fez saber que você estava nu? Será que você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Por que Deus faz perguntas, né? Algumas pessoas dizem que não existe o juízo investigativo trifásico, como nós pregamos. E nós vamos precisar tratar disso aqui. Mas o que é o juízo pré-advento ou juízo investigativo? É o juízo que você vai encontrar em toda a Bíblia. Primeiro, Deus questiona, essa fase é chamada de juízo, em que em que no primeiro momento Deus pergunta e o ser humano responde. Esse momento em que ele responde é o juízo que nós chamamos de comprovação, e, por fim, a prolatação da sentença, que é o juízo final ali, ou seja, é o momento em que há a última fase do juízo, que nós dividimos em 3 fases, porque é bíblico. E está aqui exatamente desse jeito. Deus pergunta a Adão, quem te mostrou que você estava nu? Então Deus está perguntando para Adão, porque Deus sabe o que aconteceu, Adão também, e claro que Deus, ele não precisa, mas todo o universo precisa conhecer de fato o que se passa em minha cabeça, porque só Deus sabe o que passa em minha cabeça. Então, quando ele pergunta, é a oportunidade que eu tenho para falar. E quando eu falo, todos os mundos ou todas as criaturas passam a conhecer aquilo que eu tinha só em meu coração. E Deus pergunta para Adão, quem te fez comer? Quem te mostrou que você estava nu? Versículo 11. Você comeu da árvore que eu ordenei para você não comer? Aqui passa uma investigação. E Adão, naturalmente, no versículo 12, ele diz, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Adão, ele não assume a culpa, percebe? Ele aponta para Eva, fala assim, ele está dizendo, Deus, a mulher que o Senhor me deu. Então, a culpa é da mulher que o Senhor me deu e do Senhor que me deu a mulher. Vocês vão observar que aqui tem um quiasmo. Primeiro Deus fala com Adão. Agora Deus vai chamar Eva e diz para a mulher, por que você fez isso? Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Então percebe, a serpente que o Senhor fez me enganou e eu comi. Vocês vão ter dificuldade, porque não tem aqui no capítulo 3 Adão ou Eva pedindo perdão a Deus. Mas nós entendemos que houve, porque houve sacrifício, é isso que você vai aprender agora. No versículo 14, Deus agora vai
passar ele vai dar vai falar qual é a pena para a serpente, porque Deus não conversa com serpente. Você vai perceber que não há diálogo de Deus com o inimigo. Claro que alguém vai dizer, mas no livro de Jó e na tentação no deserto, nós vamos chegar lá. Nesse momento, Deus ele vai para a serpente e diz assim, ó, por que você fez isso? Maldita você será mais que todos os animais da terra, do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó você vai comer todos os dias da sua vida. É por isso, pessoal, que nós entendemos que a serpente ela tinha asas, ou quem sabe ela tinha pernas como um calango, vamos dizer assim. Porque nesse momento, se ela já rastejasse, para que Deus ia dizer você vai rastejar? Então, baseado nessa possibilidade de antítese, ou seja, de uma situação atual para outra completamente diferente, nós entendemos que ela tinha essa capacidade de voar. E aqui ela é lançada em terra. Só que isso está exatamente em paralelo com Apocalipse capítulo 12, que é algo que nós vamos estudar bem mais para frente. Há um anjo também que estava no alto e que foi lançado por terra. E esse anjo, ele está agora se utilizando da serpente no capítulo 3 de Gênesis. A serpente estava no alto e ela é colocada para rastejar, exatamente como vai acontecer no livro de Apocalipse capítulo 12. E lá o diabo é chamado de antiga serpente. No versículo, na sequência, no versículo 15, vem a promessa de que não homens e anjos maus não seriam amiguinhos para lutar contra Deus. Pelo contrário, em algum momento na história da humanidade, o Filho de Deus viria para resgatar a humanidade. E é isso que está escrito no versículo 15, que nós vamos estudar mais à frente. Muito bem. Quando Deus aponta e lança a pena sobre a serpente, ele agora, como ele falou primeiro com Adão e depois com Eva, agora nesse quiasmo ele vai falar primeiro com Eva e depois com Adão. E ele diz assim, olha Eva, vou multiplicar a tua dor, e nós conhecemos que está escrito no versículo 16, e Adão, no versículo 17, Adão, por que você fez isso? Por que você comeu? Por que você deu ouvidos à voz da sua mulher? A terra é maldita por sua causa. E aí descreve o que vai acontecer no versículo 19, diz que do suor do teu rosto você comerá teu pão, você é pó, um dia você vai tornar a ser. Ou seja, quando separar com a morte, vocês vão voltar a ser exatamente como era, pó da terra. E aqui é interessante porque Deus, no versículo 21, Deus vai agora realizar o que nós entendemos ser o primeiro sacrifício. Só um detalhe interessante que eu acabei esquecendo de falar. Bom, no início de tudo, o mundo nós entendemos era uma pangeia. Então não tinha divisão continental como nós conhecemos hoje. Era uma porção seca, uma porção de terra, em que as águas estavam ao redor. E, naturalmente, em algum espaço dessa pangeia, Deus resolve fazer um lugar chamado Éden. E dentro do Éden ele estabelece um jardim. Então, o jardim ficava no Éden, por isso que o nome é Jardim do Éden. Há algumas tentativas de identificar o Jardim do Éden como na região do Irã, do Iraque, porque alguns nomes de rios que aparecem em Gênesis 2 também vão aparecer em nossos dias. Essa não é uma forma correta de tentar identificar esse local. O fato é, eles dois estão dentro do Éden. E se você ler o capítulo 1 e 2, você vai perceber que o Éden tinha pelo menos duas funções. Era um lugar de habitação, em que nossos pais descansavam, digamos assim, dormia ali, coisa desse tipo, e também um lugar de adoração, porque na viração do dia, como vocês observaram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Cristo, estava ali, ou Cristo, ou os anjos se aproximavam para, de alguma forma, estar com eles. Eu acredito que eram momentos de muita solenidade, em que Adão certamente gostava muito de estar na presença de Deus, como eu e você gostamos quando nós vamos hoje à igreja, ou nós vamos à missa, ou nós vamos ouvir homilia, ou vamos no salão do reino, ou estamos juntos na congregação e assim por diante. Esses são momentos que nós separamos, são momentos de louvor e adoração, são momentos em que você vai prestar atenção na homilia para saber qual é a palavra que o Senhor está trazendo para você.
A mesma coisa acontecia nesse jardim. Na viração do dia, eles estavam ali, os dois, na porta, aguardando a chegada do seu Criador, aguardando a presença de Jesus. E eu quero imaginar, e imaginar não é pecado, que eles deveriam ser momentos de, sabe, de uma intimidade, uma comunhão muito grande, em que Cristo e Adão, Adão, Cristo e Eva, Adão e os anjos com Cristo, Adão com a divindade, compartilhavam o seu dia a dia. E era uma rotina extremamente agradável. Mas, um dia, Adão chegou. Cristo chegou, aliás, e Adão não estava esperando. Adão não estava na porta. Adão não estava como nos outros dias. E é por isso que Cristo disse: Adão, onde estás? E é interessante que agora, como Deus tinha dito para eles, Cristo tinha avisado: no dia em que você comer, certamente morrerá. Então eu imagino Adão agora correndo da morte. Primeiro, o que é morte? Adão não sabia. Adão tinha uma mente que só conhecia o bem. Jesus chama os dois. E no versículo 21 diz assim: Fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Bom, aqui nós temos que pensar. Imagina Adão, ele teve o cuidado de colocar o nome em todos os animais. E ele colocou o nome dos animais, depois Deus, no capítulo 2, um pesado sono, e fez Eva. Então Adão viveu com esses animais, e Eva também. A Bíblia não descreve, nós não vamos especular, nós aprendemos no Ouvindo a Voz de Deus, tem as colunas e as tochas que regem o nosso estudo, que nós só ficamos no que está escrito, ou naquilo que é possível identificar durante o estudo da Bíblia, e uma ou outra afirmação que vocês estão ouvindo, que eu estou passando naturalmente ao estudar, na continuação do estudo, você vai perceber por quê. O fato é, nesse momento, nesse dia, nesse momento em que Cristo chama Adão, ele é convidado a separar um cordeirinho. E Adão fala assim: Senhor, o cordeiro que você mais ama, aquele mais bonitinho, aquele mais carinhoso que você tem lá no seu curral. Naturalmente, eu não sei se Adão tinha curral. Eu preciso que vocês entendam, que vocês tentem imaginar essa cena. E aí Adão corre e ele e Eva ali, pega esse animalzinho e eles voltam com cada um com o seu e apresenta diante de Jesus. De alguma forma, Jesus providenciou um cutelo e falou: Adão, agora você vai sacrificar esse animal, porque esse animal representa a mim. Quem pecou foi você, mas a solução é externa, não está com você. Não adianta você correr atrás de folha de figueira, não resolve. A solução é a minha justiça. Então, nesse momento, você vai sacrificar o animal. Imagina o desespero de Adão. Imagina o chororô que foi para Adão sacrificar um animal que ele cuidou até aquele dia. Nós não sabemos quanto tempo ele viveu nesse período de pureza, de santidade, de presença constante de Deus. O fato é, naquele momento, ele é convidado a participar de um sacrifício. É o primeiro sacrifício que ocorre no planeta Terra. Adão pega o cutelo, corta o pescoço do cordeiro, o sangue desce. E daqueles cordeiros ali, cada um para um, Deus faz peles e veste o homem e a mulher. As túnicas são do cordeiro. O sangue é do cordeiro. E a sobrevida que eu e você temos nesse mundo, nós vamos aprender isso mais à frente, é um período chamado período de santificação, em que nós temos a oportunidade, justificados por Cristo, de procurar desenvolver a natureza espiritual e ter a mente de Cristo para que nós possamos voltar à glória. Então, assim como o julgamento ele se processa em três fases, a justiça de Cristo também é dividida em três fases: justificação, santificação, glorificação. Adão compreendeu aquele dia que ele tinha perdido a oportunidade de conviver dentro do jardim. A Bíblia vai dizer que depois desse sacrifício, disse o Senhor, versículo, eu vou ler direto no 24. E havendo lançado fora o homem, porque no versículo 22 e 23, Deus explica o porquê. Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada na mão dos querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, agora, nossos pais não têm mais acesso à árvore da vida.
eles são colocados para fora do jardim do Éden, eles vão habitar a terra. E nesse momento, essa porta se fecha, ou anjos são colocados, 2 querubins, cada querubim de um lugar, para guardar o caminho do Oriente. Essa palavra Oriente, nós vamos estudar durante muito tempo, porque ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando agora. O caminho para a presença de Deus, o caminho do Oriente, o caminho oriental. É interessante que você guarde essa informação. Nossos pais são expulsos e anjos, pelo menos 2 querubins, estão ali na porta para que eles não tenham acesso à árvore da vida, porque eles não poderiam comer da árvore da vida e serem pecadores eternos. Lembre-se, nós estamos falando aqui de Gênesis capítulo 3. E aqui é um detalhe interessante. Vocês observaram que tem princípios que identificam o juízo de Deus e a justiça de Cristo aqui? Você tem princípios que identificam Cristo no julgamento que nós aprendemos no ouvindo a voz de Deus. Então, você tem as 3 fases do juízo. Nós temos também aqui, e vocês observaram agora, a justiça de Cristo também é revelada. Então, a justiça de Cristo é revelada, ela também passa por 3 fases. Dessa forma, agora nós precisamos entender algo que nós vamos voltar a falar lá quando nós estivermos estudando as festas judaicas. O sacrifício do cordeiro aconteceu nesse dia, depois da viração do dia. Lá no santuário, que nós vamos estudar mais à frente, vocês vão observar que tinha um cordeiro que era sacrificado pela manhã e outro à tarde. Os horários são compatíveis com esse. Há outro detalhe interessante também, que nós precisamos guardar de Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós vamos ter, Fabíola, um animal que representa Satanás, que é a cobra, a serpente. Mas nós temos lá no finalzinho, eu acabei de ler para vocês, no versículo 21, nós vamos ter um animal que representa Jesus Cristo, o cordeiro. Esses 2 animais, digamos assim, que simbolizam, um simboliza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o outro simboliza o nosso inimigo. Eles também vão reaparecer no livro do Apocalipse. É por isso que você precisa do Gênesis para você entender o Apocalipse. Há um dia muito especial no calendário judaico, que nós chamamos de Dia da Expiação, e nós vamos estudar essa festa também. Nessa festa, eram separados 2 animais, 2 bodes. Vocês observaram que a serpente não morreu? Mas vocês observaram que o cordeiro morre? No dia da expiação são separados 2 animais, 2 bodes. Nós entendemos, pela Bíblia, que um bode é oferecido e representa Cristo. Ele morre. O outro bode não morre, ele vai para o deserto para morrer de fome e de sede. Então, o princípio da expiação já está em Gênesis 3. Eu não estou dizendo que aquele foi um dia da expiação, não foi isso. Eu disse os princípios, a base para você entender o que está no livro de Levítico, capítulo 23, por exemplo. E é interessante que essa forma de pensar nos vai deixar com um conhecimento que vai fazer com que nós entendamos melhor a Bíblia. Nós precisamos, para entender Levítico 16, nós precisamos também da ajuda de Gênesis 3. Queridos, recapitulando, nós temos aqui em Gênesis 3 uma serpente e um cordeiro. Nós temos em Gênesis 3 Deus conversando com Adão, num processo que nós chamamos de juízo, que se desenvolve em 3 fases. Nós também temos em Gênesis 3 a justiça de Cristo, que também se desenvolve em 3 fases. E nós temos o homem sendo afastado da glória de Deus porque ele pecou, utilizou seu livre-arbítrio de forma incorreta. E como foi que processou esse pecado? Como foi que se deu isso? Decisão pelos olhos e não pela palavra. Hoje em dia, muita gente também decide pelo que ele acha que deve ser e não pela palavra. Que oxalá que nós não sejamos essas pessoas, que nós possamos decidir pelo que está escrito e pela palavra. Bom, essa é a primeira parte do conteúdo que nós vamos desenvolver nos próximos dias. Então, Gênesis 3, o que foi possível recordar agora, já está aqui.
para que você possa recapitular em outro momento, ou também possa mandar perguntas, não tem problema. Procure seu pastor, procure o padre da sua confiança, o bispo, ou a pessoa da congregação que você frequenta, do Salão do Reino, e tire dúvidas com relação a eles, com relação a isso e com relação ao que nós acabamos de estudar. A Bíblia não tem medo de ser esquadrinhada, pelo contrário, o próprio Jesus falou, olha, estude a Bíblia, esquadrinhar as Escrituras. Paulo recomenda a mesma coisa, e nós só estamos aqui fazendo isso. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos ser mantidos pela palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe você e que você esteja aqui conosco no próximo domingo, juntamente com Fabíola e família, para que nós possamos continuar desenvolvendo esse tema. Na semana que vem, nós já vamos entrar em Êxodo para estudar um pouco sobre o santuário que foi estabelecido por Deus a pedido de Cristo lá no deserto, com os nossos irmãos que tinham saído do Egito depois de um bom tempo em que eles passaram como escravos. Deus te abençoe. Um grande abraço. Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Depois eu vou tirar a live do ar e nós vamos abrir para perguntas e respostas. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar um pouco mais a Tua palavra. Muita gente provavelmente terá a oportunidade de assistir esse conteúdo em outro momento, Senhor. E, às vezes, ou na maioria das vezes, isso pode chocar, porque aprendeu de uma forma, viu na homilia de outra forma, viu um sermão, uma palestra, coisa desse tipo. Ajude, Senhor, para que eles não acreditem em mim, mas que eles possam buscar na Tua palavra. A verdade é a Tua palavra. Então, que todos tenham esse costume de buscar na palavra. Eu vou estudar, vou entender, quero compreender. Será que isso é verdade? Como é que eu faço para entender isso? E aqueles que tiverem a oportunidade e a coragem de perguntar, que o Senhor direcione para que essas perguntas também possam chegar a nós ou aqueles a quem eles vão perguntar. E que as respostas sejam da Bíblia. Obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a viver de toda a palavra que sai da Tua boca. É o nosso pedido e oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.